Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez a mais uma aula da disciplina de Introdução à Estatística. Nós queremos desejar a vocês mais uma vez bons estudos, que todos possam continuar animados, com essa disciplina. Muito bem, na última aula nós falamos a respeito da parte de construção das variáveis quantitativas discretas, mostramos a representação tabular e a representação gráfica, e começamos a parte finalizamos a parte de representação tabular, a distribuição de frequência para a variável quantitativa contínua. Muito bem, nós vamos continuar com aquele mesmo exemplo que nós estávamos trabalhando das alturas dos estudantes do curso de psicologia, daqueles alunos, daquela distribuição de frequência que nós construímos. Muito bem. Então, o próximo passo é construir um gráfico que procure representar a nossa distribuição de frequência. Então, nós temos as classes, bom? E o primeiro gráfico que nós vamos construir, ele se chama histograma. O que esse gráfico faz? Você vai fazer o eixo x e y, Você tem o eixo x e o eixo y, e você vai colocar aqui no eixo x as suas classes, e aqui no eixo y você vai colocar frequência absoluta, frequência relativa ou frequência percentual. Uma dessas três frequências, qualquer uma delas. Normalmente a gente acaba apresentando mais a frequência relativa ou a percentual, tá bom? No exemplo depois que vai aparecer para vocês, vai estar a frequência observada. Mas aqui eu vou fazer com a frequência percentual, tá bom? Para facilitar um pouquinho. O que é a ideia desse gráfico? Você vai fazer marcações dos pontos aqui que você tem, ou seja, de cada classe. Primeira classe começa no 1,60, termina no 1,67. Então você marcou aqui. O que você vai fazer? Você vai fazer uma altura. Vou só fazer umas marcações aqui. Só umas marcações para facilitar um pouquinho. Então, a primeira classe ela é de 1,60 até 1,67 e tem uma altura de 5,56. Então, para facilitar aqui, aqui 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100% dos meus dados. Então, eu vou até a altura. 5,56% vai estar mais ou menos aqui nesse ponto. Então, eu vou fazer uma barra até a altura desse 5,56. Para a segunda classe, de 1,67 até 1,74. 1,67 já está aqui, 1,74. Vou fazer uma barra. Tá? Agora os dois coladinhos um no outro, porque onde termina uma classe, exatamente começa a outra, vai até a altura do 22%. Então, vai subir aqui, vai ter mais ou menos nessa altura. Deixa eu melhorar um pouquinho aqui essa escala, porque ela ficou muito pequena. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu fazer de novo. Então, você tem aqui as classes. E aqui você tem as suas frequências percentuais. Então, só para facilitar, aqui está 10, 20, 30, 40, 50. Tá bom? Então, a minha primeira classe, ela vai começar no 1,60, vai até 1,67
e vai até a altura dos 5%. 5,56 está mais ou menos aqui. Depois, a segunda classe vai de 1,67 até 1,74 e vai até a altura do 22%. Mais ou menos nessa altura aqui, ó, 22,22. Depois, a próxima classe, eu tenho de 1,74 até 1,81, que vai até a altura dos 50%. Ó, 50% vai até lá em cima, ó. Então, tudo isso aqui. E por último, nós temos a classe que vai do 1,81 até 1,88 e vai até a classe à altura do 22, que é essa altura aqui. Tá bom? Então, essa é a distribuição de classe, né, o histograma que nós temos para o gráfico, né, para essa tabela. Veja que esse gráfico ele é bem parecido com o gráfico de colunas que nós vimos lá para as variáveis quantitativas, com a diferença que as colunas aqui, ó, elas estão coladinhas uma nas outras. Por quê? Aonde termina uma classe é exatamente onde termina a outra. Por exemplo, a primeira classe terminou no 1,67, a segunda classe começa no 1,67. Lá no gráfico de coluna para as variáveis qualitativas, eu tenho lá masculino, feminino, são duas categorias. Não é onde termina um, começa o outro. Alto e baixo. Eu tenho outros valores, eu não posso colocar eles classes coladinhas uma na outra. Lá eu preciso de ter um espaço entre uma classe, né, uma categoria e outra. Aqui as classes são coladas. Bom, então esse é o primeiro gráfico, né, que nós temos, né, para esse tipo de situação. Você pode ver aí, né, o histograma, essa representação desses dados, né, para esse conjunto de dados, né? Veja que começa com uma frequência muito baixa, vai subindo, atinge um ponto de máximo, e depois volta a decrescer de certa forma parecido, né, em relação a esse ponto de máximo, parecido com o que acontece antes e com o que acontece depois. Próximo gráfico, depois do histograma, nós temos o que nós chamamos de polígono de frequência. Tá bom? Com esse polígono de frequência, eu vou utilizar esse mesmo gráfico aqui, ou melhor, eu vou apagar aqui uma parte. Agora nós não vamos ter mais as classes, mas teremos o quê? Os pontos médios das classes. Bom? E o que eu vou fazer? Eu vou marcar pontos ordenados. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, 1,635, que é o primeiro ponto médio. Depois, eu tenho 1,705. Depois, 1,775. 1,845. O que eu vou fazer? Ó? Eu poderia colocar aqui também qualquer uma dessas frequências, observada, relativa ou percentual. Eu vou marcar 1,635 com 5,56. Aonde que está esse ponto? Ele está mais ou menos aqui. 1,705 com 22,2. Está mais ou menos aqui.
1,775 com 50%, mais ou menos aqui. 1,845 está mais ou menos aqui. O que eu vou fazer? Vou interligar esses pontos que eu marquei para construir um polígono de frequência. Para construir esse polígono de frequência, eu tenho que fechar esse polígono para ser uma figura geométrica. Polígono é uma figura geométrica que você não consegue que ele é fechado por todos os lados, né? Então, utilizando o eixo e do x, né, dos pontos médios. Então, ó, aqui está aberto, né, e aqui está aberto. O que eu vou fazer? Eu vou construir duas classes fictícias. Uma anterior à primeira, presta atenção, são classes fictícias, elas não são observáveis. Tá? Então, anterior à primeira e posterior à última. Eu vou colocar aqui no cantinho para ficar mais fácil. Se fosse anterior à primeira, aonde que ela iria terminar? Ela terminaria no 1,60. E aonde que ela começaria? Se para construir o limite superior é o limite inferior mais a amplitude total, se eu conheço o limite superior e eu quero o limite inferior, eu vou fazer 1,60 menos 0,07, que é a amplitude da classe. Vai dar 1,53. Tá bom? Qual que é o ponto médio dessa classe? 1,53 mais 1,60 dividido por 2. O ponto médio dessa classe fictícia aí que eu estou construindo vai dar 1,565. Tá ok? Somei os dois, dividi por 2. Calculei o ponto médio. Depois da última classe, se eu fosse construir mais uma classe, seria do 1,88 até 1,95. Qual que seria a próxima classe? O ponto médio dessa classe? 1,915. Tá bom? O que eu vou fazer? Vou pegar esses dois pontos médios e vou acrescentar ali no meu gráfico. Então, ó, eu teria aqui, ó, 1,565 e eu teria aqui 1,915. Bom, mas na minha amostra, quantos valores eu tenho de 1,60 até de 1,53 até 1,60? Zero. Não tem nenhum valor nesse intervalo. Então, qual que é a frequência dessa classe? Zero. Então, ó, marquei aqui o zero, interliguei. Do 1,88 até 1,95. Quantos valores eu tenho? No caso aqui aberto. Maiores do que 1,88 até 1,95. Zero também. Então, marquei aqui, peguei esse ponto e interliguei. Agora eu tenho meu polígono de frequência interligado. Então, veja, ó, subiu, ponto de máximo, aparentemente, né, simétrico, tem uma tendência à simetria. Não é exatamente o mesmo, né, mesmo lado, né, mas aparentemente o mesmo comportamento. Bom, e aí fechado, né, o polígono de frequência que nós tínhamos aí desse conjunto de dados. Tá bom? Então, aí está a nossa figura, né, do conjunto de dados que nós temos. Muito bem, então o próximo gráfico que a gente tem é o gráfico de ogiva, o gráfico de frequências acumuladas. Então, para construir esse gráfico, nós vamos lá para a lousa de novo, né? Vamos construir o eixo XY, só que nesse gráfico agora, nós vamos colocar o limite superior e aqui a frequência percentual
acumulada. Nesse gráfico, nós temos que colocar uma frequência acumulada. Pode ser qualquer uma delas. Eu vou fazer com a frequência percentual. E no eixo X aqui, né, na abscissa, o limite superior. Tá bom? Então, qual que é os limites superiores das minhas classes? Eu tenho lá, ó, 1,67, 1,74, 1,81 e 1,88. Tá bom? Eu vou colocar aqui no eixo Y 3, 5, 1, 4, 5. Vou marcar aqui para ficar mais fácil. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Então, ó, para a primeira classe, primeiro limite superior, 1,67. Qual que é o percentual que eu tenho? Aproximadamente 5,56%. Então tá marcado aqui, né, o valor 5,56. Para o limite superior 1,74, a segunda classe, qual que é a frequência acumulada que a gente tem? 27,78. Aqui. Para a terceira classe, limite superior 1,81, eu tenho lá a frequência acumulada 77,78. Então sobe até mais ou menos aqui. E por último, né, a última classe, nós temos lá 1,88, vai até a altura 100. Tá bom? Então, está mais ou menos aí nesse ponto. O que nós fazemos agora? Vamos aqui e interligamos esses pontos. Aqui, eu não vou fechar dos dois lados, como nós fizemos no polígono de frequência. Vamos fazer do jeito, só fechando o lado esquerdo aqui, da menor classe. Vou construir um limite, né, inferior a essa classe. Desculpa, vou construir uma outra classe fictícia, tá bom? Novamente fictícia, anterior a essa. Mas que eu preciso somente onde que ela iria terminar, o limite superior dela. Aonde que ela termina? No 1,60. Então, se eu construir uma outra classe fictícia, ela terminaria no 1,60. Quantos valores menores eu tenho que 1,60? 0. Então, eu pego aqui do 1,60 e levo até 1,67. Tá bom? Então, essa aí seria a nossa ogiva, né? O nosso polígono de frequência dos nossos dados. Então, veja, ó, frequência, um acréscimo um pouquinho na primeira classe, segunda classe, terceira classe. Subiu de repente. Então, daí o nome ogiva. Aonde eu consigo perceber em qual ou quais classes eu tenho meu maior aumento de frequência, tá bom? Aonde que eu tenho a grande explosão no acúmulo dos nossos dados. E ainda, se você perceber, esse intervalo aqui, ele está bem parecido com esse, né? Então, o que acontece antes do máximo e depois, né, está bem parecido. Então, essa é a representação, né, do polígono de frequência da sua ogiva, tá bom? Então, essa é a estrutura dos seus dados aí. Aí você tem a sua figura, né? Aqui acabou faltando eu fechar um pouquinho ela, mas é a mesma ideia, tá? Tá faltando que nós temos. Bom, para nós terminarmos essa parte de distribuição, de representação gráfica de dados, nós temos como caracterizar uma distribuição, tá bom? E numa análise exploratória, isso é muito importante, você caracterizar os seus dados, você ter a característica deles, tá bom? Porque isso vai te ajudar muito, principalmente a forma central, a forma da distribuição, o formato da curva, isso vai te ajudar muito
na identificação de modelos que sejam teóricos, né, e que represente bem a variável que você tem. Bom, principalmente lá na parte de probabilidade, dos modelos probabilísticos, vai te ajudar a identificar qual o melhor tipo de variável e principalmente para representar aquela característica que está sendo estudada. Nessa investigação, então, você deve observar algumas características. Primeiro, olha no gráfico aí, você tem que observar a posição central. A posição central é quando a gente fala em posição central, é esse pico, esse ponto de máximo. Por exemplo, aqui, para essa curva em preto, você tem aqui o zero. O ponto de máximo dessa curva, mais alto dela, chega no 3. Para essa curva em vermelho, o ponto mais alto dela chega no valor 2, né? Um pouquinho mais do 2 aí. Então, mas se você perceber, se eu pegar essa curva vermelha ou a preta e deslocar em direção à outra, por exemplo, se eu pegar a vermelha e deslocar ela para o lado da preta, né, para cá, se eu deslocar, o que vai acontecer? Elas vão se sobrepor, ok? Porque elas têm o mesmo desenho, mas a diferença é que elas estão transladadas. A vermelha, ela está um pouquinho mais para esse outro lado. Tá? Então, eu digo que as duas são iguais, mas que elas se diferem com relação à posição central. Tá bom? Uma característica importante aqui, independente se é a vermelha ou se é a preta, nós podemos dizer que é uma curva simétrica. Se eu pegar exatamente o ponto de máximo aqui, e vir com uma tesoura, de certa forma, e cortar e dobrar, o que está do lado direito desse ponto de máximo na curva preta vai se sobrepor, ou seja, é exatamente igual o que está do lado direito. Então, eu digo que é uma curva simétrica em relação ao ponto de máximo. Aqui, a mesma coisa. Tá bom? É também simétrica em relação ao ponto de máximo. Então, essas duas distribuições, né, a vermelha e a preta aí, essas duas curvas, que são dois conjuntos de dados distintos, se diferem, né, com relação à posição central. Eu posso ter também diferenças que nós falamos com relação à dispersão. Olha para você ver essas duas curvas, a vermelha e a preta. Elas têm o mesmo ponto de máximo. O que está acontecendo? A preta é mais apertadinho, ou seja, os meus valores eles estão mais concentrados, são todos mais parecidos, próximo do zero. É como se eu viesse ajuntando e a curva foi subindo. A vermelha é mais esparramada, é mais achatada. É como se eu tivesse vindo achatada a curva, ela foi esparramando, né? Então, os meus dados eles estão variando por uma situação um pouco maior. Tá bom? Então, essa é a variação que nós temos. Tá bom? Então, seja nesse exemplo aqui como no anterior, são curvas simétricas. Tá? O que é uma simetria? Quando eu olho para os meus dados, eu tenho um ponto de máximo, tudo que acontece de um lado, acontece do outro. Tá? Ou eu posso falar com uma tendência à simetria dos nossos dados. Como assim? Por exemplo, se eu voltar aqui, nesse histograma que nós fizemos, eu tenho aqui o meu ponto de máximo, minha classe com ponto de máximo. Aparentemente, o que acontece desse lado também está acontecendo desse outro lado. Então, eu posso dizer que esses dados têm uma tendência de serem simétricos. Eles não são simétricos perfeitinhos, mas por isso que eu estou falando em tendência de simetria. Tá bom? Aqui você pode ver pelo polígono de frequência também essa tendência de simetria. Tem outro lado que os nossos dados eles são assimétricos, tá bom? Então, você está vendo aí a curva vermelha, a curva preta. Veja que agora, se eu pegar o ponto de máximo aqui na preta, o que acontece desse lado não é o que acontece desse lado. Se eu pegar na vermelha, o que acontece desse lado
não é o que acontece desse lado. Okay? Então, são curvas diferentes. Tá? São curvas assimétricas. Ó, veja a vermelha, ela vai subindo devagarzinho, subiu, atingiu o máximo e de repente ela, puf, cai, vai lá para baixo. A preta, ela subiu de uma vez, atingiu o ponto de máximo e depois vai decrescendo devagarzinho até chegar lá no final. Então, a curva vermelha, nós dizemos que é uma simetria à esquerda, tá bom? Ou negativa. Se você olhando de frente para a sua curva, né? Esse ponto vazio aqui, essa área vazia está à esquerda, né? Ou do lado negativo, né? Da curva vermelha. Na curva preta, eu tenho uma simetria positiva ou uma assimetria à direita, tá bom? Como é que eu posso observar isso através de histograma, essas assimetrias? Então, por exemplo, você pode olhar situações que você tem, conjunto de dados, e você constrói um histograma. Por exemplo, se você fizer uma situação, ou se você tiver uma situação assim, eu construí um histograma, ó. Então veja, ó, começou com um valor alto e decresceu. Então é uma distribuição assimétrica, né? E o ponto vazio está desse lado aqui, ó, desse lado é positivo, ou assimetria à direita. Tá bom? Então, esse seria um exemplo. Eu posso pensar também numa outra situação, né? Num outro gráfico. Eu posso fazer também um histograma aqui, ó. Novamente, ó, foi subindo devagar, de repente decresceu. Tem então outra classe aqui, com uma frequência bem baixinha, não tem simetria nenhuma em relação a esse ponto de máximo. Então aqui eu tenho uma simetria à esquerda, né, ou negativa. Meu ponto de máximo, né, ele está mais desse outro lado. Aqui o meu ponto de máximo está mais desse do meu lado esquerdo, né? Então tomem, são exemplos, né, que você olhando para o histograma que você pode identificar, tá bom? Você pode fazer também um polígono de frequência que você consegue identificar também esses dados aí. Bom, para nós terminarmos, né, esses não são os últimos tipos de gráficos que nós vamos ver, eu ainda vou abordar ao longo do curso. Esse gráfico aqui, box plot, eu preciso de outras definições, de outros conceitos para nós construirmos ele. E ao longo da vida de vocês vão se deparar muito também com esse gráfico, chamado de gráfico de dispersão. São outros gráficos que são muito utilizados, tá bom? Então, mais uma vez, obrigado. Bons estudos para vocês e até a próxima.